Beleza, pessoal? Então vamos começar falando sobre o comando print. Antes eu só gostaria de falar rapidinho sobre os comentários, né? Comentários são tudo que estão após o hashtag, né? Tudo que está após o hashtag, tá? Os comentários são tanto no Python quanto qualquer outra linguagem de programação, eles servem para a organização do nosso código, tá? Isso não aparece para o usuário final, tá? Isso aqui fica visível somente para o programador. E ele serve para, vamos dar um exemplo aí, se um terceiro vir a pegar o seu código para fazer uma manutenção e ele tiver todo comentado, né, vai ficar fácil para ele entender, para ele realizar essa manutenção, ou se daqui a alguns meses você mesmo pegar o seu código, né, para realizar essa manutenção e ele tiver todo documentado, vai ficar mais organizado, mais simples, tá? De estar mexendo nele. São boas práticas, tá? Que o pessoal costuma adotar dentro dos códigos aí na programação, beleza? Então é bom você que está começando já adotar essas boas práticas aí, beleza? Falando então sobre o nosso primeiro comando, que é o comando print. O comando print ele é o primeiro comando que a gente inicia dentro da programação, seja na linguagem Python ou em outras linguagens, e aqui a gente vai seguir o padrão, né? O comando print a gente inicia escrevendo print, tá? Abre os parênteses, tá? E aspas. Pode ser aspas duplas ou simples. Tudo que tiver dentro, tá, das aspas vai ser impresso ao usuário na tela. Se a gente executar o código, Olá Mundo, tá? Isso vai estar aparecendo ao usuário, tá? Ele é um comando simples, mas não deixa de ser o nosso primeiro comando aí em Python. Tudo que eu escrever aqui dentro, tá? Vai ser impresso ao usuário. Isso aqui serve, né, para a gente estar imprimindo uma informação aí ao usuário final, beleza, pessoal? Então, essa é a função do comando print. Cuidar bastante quando a gente está iniciando aí no mundo da programação, porque se a gente esquecer umas aspas, ó, ele vai dar erro no nosso código, tá vendo? Sempre cuidar as aspas, sempre cuidar para estar entre duas aspas, entre os parênteses, perfeito? Para assim o nosso código estar rodando certinho, beleza? Eu gostaria de aproveitar já o gancho para a gente falar sobre as variáveis, tá? As variáveis armazenam um tipo de dado em Python. Quem determina o, o dado, né? O tipo de dado que vai ser armazenado é o programador, ou seja, eu, ou seja, você, né? Para criar a variável, a gente dá um nome a ela. Geralmente, o nome que a gente dá à variável é referente ao programa que a gente está fazendo ou a função que ela vai desempenhar. Se ela vai desempenhar a função de um login, a gente cria a função, né, uma variável chamada login. Sempre dar um nome parecida, né, com a função que ela está desempenhando, tá? Eu dou o nome à variável, passo o sinal de igualdade e tudo que tiver após o sinal de igualdade vai ser o valor que a variável armazena, tá? Imagina isso aqui como se fosse um container guardando um valor, beleza? Deixa eu apagar esse código aqui. E se a gente der um print agora soma, o que, que vai acontecer? Vamos ver o que, que vai acontecer. Ele me imprimiu 3. Por quê? Porque a variável soma, ela armazena 1 mais 2. Entenderam? Conseguiram compreender o que, que é a variável? Tá? Se a gente escrever aqui a variável idade 29 e nome Leonardo, tá? A gente consegue colocar isso dentro do print também. Idade e nome. Vamos imprimir, vamos dar run aqui, tá? Você vê que também foi impresso, tá? Então, dentro das variáveis, a gente pode armazenar o valor que a gente quiser, tá? Se for caracteres, sempre dentro de aspas. Se for números, tá? Não é aspas, tá? Os números não precisam estar utilizando aspas.
Quando a gente chama a variável, também não utiliza aspas, ok? As aspas a gente só utiliza no print quando a gente quer digitar um texto, ok, pessoal? Certo? Eu quis mostrar para vocês aí um pouquinho sobre as variáveis, tá? Para a gente deixar o nosso print um pouquinho mais dinâmico agora, beleza? Vamos copiar essas variáveis aqui para cima. Vamos por assim, tá? A gente quer um programa lá com um cadastro, tá? E a gente quer criar uma saudação para o usuário. Seja bem-vindo e o nome do usuário. Só que o usuário vai preencher o nome na hora. A gente não sabe o nome do usuário, ele vai preencher na hora, né? Como que a gente vai criar essa saudação? Existem algumas maneiras, tá? Eu vou mostrar duas maneiras para vocês, tá? Existe desta maneira assim, seja bem-vindo, tá? Beleza? Ok, pessoal? Se eu der run, você vai ver que deu o mesmo resultado, tá? Qual maneira é certa e qual que é errada, Leonardo? As duas são certas. Qual que é a mais utilizada? É a fstring, que é esta aqui, tá? A fstring ela é a mais recente, tá, pessoal? Ela também é mais fácil, se você vai ver. Olha aqui, tá? Ela acaba se tornando um pouquinho mais dinâmica e mais fácil de escrever, né? Deixa o código um pouco mais limpo, o que o pessoal acaba optando por estar utilizando um pouco mais a fstring. Perfeito? Aprendemos então um pouquinho nesse vídeo aí sobre fstring, variáveis e print, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês criassem agora as variáveis aí sobre seu nome, sobre sua idade, tá? Sua altura, tá? E que você criasse um print, tá? Que falasse, seja bem-vindo com o seu nome, sua idade e com a variável idade, e sua altura para vocês treinarem aí, tá, pessoal? Para estarem treinando um pouquinho aí sobre variáveis, sobre fstring e sobre o comando print. Beleza? Eu acredito que seja um exercício aí sem mistério, tá? Mas para vocês já estarem botando em prática aí um pouquinho do que a gente viu, tá bom? Vejo vocês aí no próximo tópico, beleza? Um abraço.